Olá, pessoas. O meu nome é Felipe Ojeda. Bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade e estamos aqui na presença dos Cavaleiros do Zodíaco para reagir ao vídeo do João Curry, não sei como é que fala, bilionários das criptomoedas. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, me passaram esse vídeo aqui do João Curry, não sei o nome dele direito, que é um vídeo em que ele conversa com pessoas que são bilionárias de criptomoedas. Eu vou reagir, mas antes de mais nada, tá? Não faça isso, não se exponha, não saia, principalmente se você tiver tantas criptomoedas assim, tá? Se você tem essa quantidade alta de criptomoedas, fica na sua, não tem por que se expor. Isso é literalmente colocar um alvo na sua testa, tá? Nas suas costas. Não é inteligente fazer qualquer tipo de exposição, qualquer tipo de ostentação. E se for mentira, é mais burrice ainda. Né? Se é burrice sendo verdade, sendo mentira é ainda mais burrice, porque você está colocando em risco a troco de nada. Então não façam esse tipo de coisa, tá? Eu já tive várias consultas, várias mentorias que a pessoa falou assim: ah, não, Agida, se eu declarar aqui que eu tenho 20 Bitcoin, depois quando eu vender, ninguém vai dizer que eu não tenho. Cuidado com isso, que não é assim tão simples, tá? Quanto que transaciona hoje por mês aqui a Brasil Bitcoin? Hoje a gente tá fazendo 2,5 bi por mês. And you have a net worth of about 300 million. Yeah, that's probably close to that, yeah. E pra quem tem medo de investir em cripto porque acha que vão roubar, tem como roubar Bitcoin, por exemplo? Se tu botar uma arma na cabeça do cara, sim. Se ele ceder, sim. November 2020, I put £1 million. And how much you exit? It was over 8 figures. But fuck, bro. Today people get like fucking kidnapped and shit for their crypto. And how do you deal with the fluctuation? Actually, I'm a long-term investor. So whatever happening in the world right now, I don't panic or anything. You believe Bitcoin will reach $1 million? Oh, definitely, man. I have no hesitation in answering that question straight away. Criptomoedas criaram algumas das maiores fortunas da história recente, mas também fizeram muitas pessoas perderem tudo em questão de dias. Por isso hoje eu fui atrás de milionários e bilionários de cripto ao redor do mundo para entender por que essas pessoas colocam tanto dinheiro em algo tão arriscado e como eles conseguem faturar milhões indo contra a maré. Esse ano o Bitcoin sofreu uma das maiores quedas dos últimos tempos e muita gente começou a dizer que ele vai pro zero. Mas quem tem milhões ou bilhões investidos realmente acredita nisso? Porque, fora das câmeras, eu ouço a mesma coisa de quase todo empresário que entrevisto. Eu invisto em cripto. E a pergunta é, será que a elite sabe de algo que nós ainda não sabemos? Então hoje, além de descobrir isso, vamos entender se ainda dá tempo para entrar nesse jogo e quem sabe se tornar um milionário das criptomoedas. Interessante, né? Interessante esse comentário dele, de que ele mostrou aí várias pessoas bilionárias, milionárias, sei lá, ricos aí da elite com quem ele já conversou, e todos eles em off, segundo ele, investem em cripto, né? O primeiro entrevistado é Augusto Baques, Esse a gente conhece bem, né? um dos maiores educadores de criptomoedas do Brasil, com quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Além de ensinar milhares de pessoas a investir em cripto, ele próprio já faturou dezenas de milhões de reais nesse mercado. Na data dessa entrevista e da publicação desse vídeo, o Bitcoin estava valendo aproximadamente 67. 67? Quanto tá hoje? Deixa eu ver aqui. Tá a altura do bloco de novo. Vamos colocar na mempool. Na mempool não, né? Bitcoin USD. Mas tava mais ou menos 67 também, ó. 67,200. Ou a entrevista é recente, ou ela é do ano passado. $7 mil. Quem é você e o que você faz da vida? Meu nome é Augusto Bax e eu invisto em Bitcoin há muito tempo, em criptomoedas também, e tento ensinar o máximo de brasileiros possíveis a desfoder a vida deles. Há quanto tempo você investe em Bitcoin? Cara, eu tô investindo em Bitcoin desde 2016. Então... Caraca, 2016? 10 anos quase? 10 anos? 10 anos. Outubro de 2016 foi a primeira fração de Bitcoins que eu comprei. Comprei 0,10 Bitcoins, R$600. Você pode compartilhar quanto que você tem hoje em criptomoeda? Cara, eu prefiro não compartilhar por causa da segurança do meu filho. Prudente, muito prudente não divulgar esse dado. Não tem por que ficar se expondo. Mas eu posso te dizer assim que eu tenho valores
que eu jamais imaginei que eu teria. Vamos botar aí, você tem mais de 10 bitcoins. Sim, podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, tá? Não vamos entrar, eu entendo, segurança ainda mais no mundo de cripto Sim. é um negócio muito delicado. Eu tenho mais de 10 Bitcoin e mais de 200 Ethereum. mais de Esse é 10 o que eu posso Bitcoin dizer. e mais de 200 Ethereum. Mais de 200 Ethereum. Faça as contas aí se você tá curioso. Ele já fez a conta aqui. Mas 10 Bitcoin vai dar mais ou menos $600 mil. E Ethereum, 200 Ethereum, vai dar 2 milhões e pouco de dólares. O que ele tá dizendo aqui é que ele tem $1 milhão. Não é interessante, tá? Nunca exponham dados assim. Principalmente se você tem filho pequeno, família, tal. Não é interessante. Ninguém tem nada a ver com o seu stack, tá? Nem pra mais, nem pra menos. Ninguém pode te tratar que nem bosta porque você tem pouco. E ninguém pode te tratar como um rei porque você tem muito. E quando você tem muito, você ainda fica no alvo de bandidos, sequestradores e coisas do tipo. Não é interessante se expor mesmo. E Augusto, você já perdeu muito dinheiro com cripto? Já, muito, constantemente. Qual que foi o máximo que você já perdeu com cripto? O que eu estou perdendo com prejuízo não realizado agora é 13 milhões de reais em Ethereum. Mas isso enquanto, assim, isso recente? Agora, eu tô nesse momento, se eu abrir minha carteira, vocês vão ver que eu tô com 3 milhões de reais em prejuízo não realizado no Ethereum. E como é que você navega através disso? Pra mim foi tranquilo porque é um dinheiro que hoje não me faz falta. Mas se eu tivesse 3 milhões de reais e tudo tivesse em Ethereum e ele tivesse desvalorizando, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, eu ia estar muito preocupado. Para uma pessoa leiga, às vezes eles não têm esse direito. Interessante isso que ele falou, né? Interessante isso que ele falou, né? Nem sempre, quando um youtuber, um influencer faz alguma coisa, é para você fazer exatamente igual. Você não consegue ver outros aspectos da análise dele. Você consegue ver os aspectos que ele mostra ali no vídeo. Então, às vezes, ele faz uma análise super otimista e faz uma posição de risco ali, né? E os seguidores vão lá e seguem para um abismo, porque sempre, toda situação de trade é uma situação de risco, né? E aí as pessoas erram, depois põe a culpa no influencer. Quanto a isso, eu acho que o Bax, ele é um dos caras que mais sofre com isso na comunidade, porque ele é um cara que arrisca muito, principalmente aqueles DeFi estranho, né, de TradFi, uns negócios assim, que ele vem falar que deu certo pra ele, o pessoal segue depois que o projeto já não tá mais tão interessante e muitas vezes não dá certo pras pessoas e elas ficam putas com ele. Mas eu acho que o grande problema aí tá no QI da comunidade, né? Pessoal burro vai seguir o influencer sem entender os motivos que fizeram ele fazer aquele investimento, sem entender a análise que ele fez, e ficam depois culpando ele. Isso é porque as pessoas são muito burras. De risco. E muitas vezes eles acabam dando esses all-in na loucura. Sim. E é aí que eles se prejudicam. Esse é o maior erro das pessoas que nos acompanham qualquer educador de criptomoedas no YouTube e no mercado financeiro e na internet, cara. Qual é o grande erro? Antes dele dar esse exemplo, eu quero dar um exemplo meu, tá? Eu tenho vídeos antigos que eu minerava Ethereum. Eu tenho um vídeo antigo que eu configurava um Node Raspberry Pi, um Rasp Blitz, que era o sistema operacional. E uma vez um cara contratou uma mentoria. Nós fizemos 4 aulas. Nas 4 aulas eu ensinando a usar, tal. E o cara queria Node, porque ele queria ter um Node, E eu ensinando outras coisas, 12 palavras, tá, passphrase. E sempre que eu falava pro cara anotar, ele falava, não vou anotar, isso eu já entendi. E eu falava, depois eu vou perguntar. Depois de 4 aulas, eu fiz uma aula mais assim, agora é a sua vez de me explicar o que você entendeu. E o cara não tinha entendido nada. Ele estava aficionado por essa questão de ter um Node, e ele não tinha conseguido fazer uma transação offline. Ele não tinha conseguido recuperar uma carteira com passphrase. Ele estava muito no básico. Só que ele queria ir pro Node. Ele não queria passar pelos degraus intermediários. Ele quer ir direto pro último degrau ali em cima. E isso é muito comum. É muito comum. O cara que é a primeira carteira dele, ele já bota uma passphrase absurda. Isso é comum pra caramba. O cara que quer fazer multisig e não sabe. Eu ainda vou fazer um vídeo ensinando multisig. É que eu não sei se é legal fazer um vídeo ensinando multisig. A responsabilidade
é enorme, e se o cara entender qualquer ponto errado e fizer merda, ele vai querer me culpar. Então, sim, eu entendo isso aí que o Bax está falando e concordo com o Bax. As pessoas veem que eu tô comprando, por exemplo, 100 mil dólares em Ethereum. Para mim, 100 mil dólares eu posso perder. Esses 100 mil dólares eu posso ver desvalorizar sem perder sono. O problema é que mesmo que tu fale durante 10 vídeos, cara, tu pode fazer 10 vídeos e tu fala gerenciamento de risco, a pessoa que tá do outro lado da tela, ela olha o quanto tu investiu. Ela fala assim, pô, se o Augusto botou 500 mil reais, ou seja, 100 mil dólares, putz, eu trabalhei a vida toda, minha vovó morreu aqui, eu tô com uns 500 mil reais de herança. E o Augusto é gênio, o cara é foda, sempre acerta. O que é um mito, né? A gente não acerta o preço, sempre. São dois pesos, duas medidas diferentes. O peso para mim de 100 mil dólares é diferente do peso para uma pessoa que tá trocando 100 mil dólares e é tudo que ela tem. Esse Exatamente, até porque ele monetiza esses 100 mil dólares em um conteúdo. Então ele vai investir 100 mil dólares no ativo, mesmo que aquele ativo vá a zero e ele perca esses 100 mil dólares, aquele vídeo dele vai ter 1 milhão de views, aquele vídeo dele vai ter parceiros que ele vai divulgar. Então, ele mesmo assim, mesmo que dê tudo errado, ele está transformando esse dinheiro em dinheiro. Agora, o seguidor, a pessoa que está lá e que nem ele falou, tem essa ilusão de que não, ele sabe o que ele está fazendo, então eu vou pegar todo o meu dinheiro e botar nisso. Esse cara, ele não está criando outras vias para receber dinheiro com esse dinheiro. Ele está simplesmente fazendo uma aposta. E uma aposta pode ser boa, pode ser ruim. é o grande erro. Então, quando eu tô numa operação, eu tô disposto a errar, cara. Entendeu? E eu vou errar. Porque o mercado, ele é incontrolável, eu não consigo controlar o mercado. O que eu uso é a análise gráfica para melhorar minhas probabilidades. Esse é o maior erro da galera, cara. A galera quer falar assim, putz, o Augusto é foda, ele já transformou, sei lá, 40 mil reais em 2 milhões de reais com a Cardano, ele vai acertar a próxima Cardano. Tu fez isso? Eu fiz isso, né? Tu foram 40 mil reais. Sim, eu acho que eu sou mais famoso por isso, porque em 2019 eu comprei 40 mil reais, eu segurei durante 2 anos e em 8 meses eu fiquei milionário pela primeira vez na minha família. Eu fui o primeiro milionário da minha família. Eu tô rindo porque Cardano foi a moeda que eu mais perdi dinheiro. Eu comprei ela com 2 dólares. Então tu tava na outra. Você vê, né? Na mesma cena você tem os opostos. O cara que apostou, o Bax, que apostou na Cardano e teve lucro, e o João Curry, que apostou na Cardano e teve prejuízo. E os dois apostaram na mesma criptomoeda, para vocês verem como não é tão simples, né? Ponto, 2,20. 2,20 foi o valor da minha saída. Por quê? Porque foi a 3 mil. Não foi combinado, Juro pra isso aqui vocês. eu não tinha te falado. Porque foi a seguinte, quando tu é analista, tu nunca consegue acertar o topo perfeito. Ninguém sabia se ela ia pra 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares. Cara, eu comprei ela, estoquei ela a 3 centavos. Nossa. Aí, de 3 centavos, presta atenção. Não façam que nem eu fiz, pelo amor. Não, mas eu já fiz isso que tu fez em várias outras. Entendi, então tu já perdeu. Claro, cara, recentemente com o próprio Ethereum. 3 milhões. Entendeu? Você acredita que o Bitcoin vai chegar a 1 milhão de dólares? Sim, eu acredito que sim, que se ele não perder nenhum fundamento, se ele não tiver nenhum ataque de computação quântica, se ele sobreviver mais 5 anos, eu acredito tranquilamente que ele vai bater 1 milhão de dólares e eu já fiz até o cálculo. 2034. É a data que eu acredito, que é o ano que eu acredito. E pra quem tem medo de investir em cripto porque acha que vão roubar, tem como roubar Bitcoin, por exemplo? Se tu botar uma arma na cabeça do cara, sim. Muito provavelmente ele ceder, sim. Você acha que agora é um bom momento? É que a pergunta foi mal feita, Curry, desculpa. Curry, não sei qual é o nome dele. A pergunta certa não é se tem como roubar Bitcoin. A pergunta certa é se tem como furtar. Tá? O roubo, ele pressupõe a violência. Se você tem violência e obriga a pessoa a cooperar, você está roubando. Passa essa moeda, passa essa carteira. Isso é roubo. O furto é quando não tem violência. Então a pessoa está passando ali com a correntinha, o cara, vai lá, passa a mão devagarinho, a pessoa nem percebe o relógio, né? Sem violência, sem que a pessoa precise cooperar. No caso do Bitcoin, a pessoa precisa necessariamente cooperar. Por enquanto, né? Dizem que com a ameaça quântica e tal, não vai ser necessário, vai dar para descobrir as chaves e tal. A turma da Monero rasga a calcinha quando fala isso, porque eles ficam muito, muito excitados. Mas a verdade é que não é assim tão simples, né? Se a pessoa não vazar as chaves de alguma forma, até então não tem como você
drenar os fundos daquela carteira. Agora, se você botar uma arma na cara dela e passar chaves e ela passar, e aí sim você teve como roubar, né? Que é basicamente o que o Estado faz, né? O roubo. É aquela questão do confisco, né? Que eu já comentei no Twitter algumas vezes, que as pessoas falam que o Bitcoin não é inconfiscável. O Bitcoin é inconfiscável. Porque se o governo emitir lá uma portaria, né? Ou o juiz emitir lá uma sentença, bloqueia os bitcoins de tal pessoa e esses bitcoins estiverem em autocustódia, foda-se a sentença. O juiz não consegue fazer nada com essa informação. Agora, se isso é na questão da empenhorabilidade, inconfiscabilidade e tal. Agora, se o juiz mandar o exército ir na sua casa, arrombar a sua casa, botar uma arma na sua cabeça e tomar seus bitcoins à força, e você der a sua passphrase, né, isso não foi nem penhora, nem confisco. Isso foi literalmente um roubo, uma agressão física, né? E a questão do Bitcoin é o que o pessoal chama de coerção, né? O Bitcoin, ele não é anticoercivo, porque você é um ente físico, né? Agora, no protocolo do Bitcoin, ele tem toda a segurança anticonfisco. Para comprar Bitcoin e Ethereum? Nos meus dados on-chain, que eu estou analisando, sim, eles já estão em preços de compra. Só que é uma compra que não vai dar resultado agora. Pode dar resultado daqui a 12 meses. Cara, e em 2020, em 2021 foi meu ápice, assim, faturei mais de 20 milhões de reais no mercado de cripto e fora o mercado de cripto ainda como influenciador também, bastante. Cara, somando, eu faturei mais do que o Grupo Primo, do Primo Rico. Em 2021, eu faturei mais que o Grupo Primo. Me diz uma coisa, Eu acho muita loucura, cara, se expor assim. Legal, parabéns que você faturou tudo isso, mas não tem por que ficar falando, sabe? É assumir um risco totalmente desnecessário, botar um alvo nas suas costas. Não tem por que fazer isso. vai começar a investir em cripto agora? Corretora ou por conta própria? Sempre estudar primeiro, por conta própria. Tenha uma corretora de confiança. Hoje nós temos muito mais corretoras confiáveis. Mas assim, cara, tem que ter a primeira transação. Sabe o que é a primeira transação? Fazer o Pix para a corretora, mandar R$100, seja, eu ia falar. e compra o primeiro Bitcoin e manda para tua carteira para fora. Seja um aplicativo que seja, uma carteira baixada, para tu ter a sensação do que é movimentar um dinheiro que é fora do dinheiro do bancário. Porque excelente recomendação dele, tá? Uma coisa que eu vejo assim entre o pessoal de fora da nossa bolha é que eles não têm esse costume. Até o pessoal que investe em Bitcoin, né? Que eu conheço várias pessoas da bolha bancária, das outras bolhas, quando você vai conversar com eles de Bitcoin, eles falam assim, não, eu já comprei Bitcoin. Muito interessante ali em 2020, depois eu troquei por créditos de carbono, e depois eu troquei por futuros de sacas de soja. Aí eu falei, mas aonde você comprou? Então, eu comprei na corretora, depois eu coloquei na B3, no fundo QBTC e tal, e eles não têm essa cultura da autocustódia. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do Bitcoin, porque o poder de ser seu próprio banco não está nos seus fundos. Você pode ter 1 milhão de Bitcoin, se não for na sua custódia, isso não representa nada, né? Na verdade, o risco de você deixar um saldo desses numa corretora ou em várias corretoras é enorme. Você está basicamente provendo liquidez para a rede toda. A grande sacada do Bitcoin é a autocustódia, é o poder que você tem de ser seu próprio gerente de banco, de ser seu próprio caixa. Você é o saque, né? Você que tem que resolver os treta, não vai ter outra pessoa para resolver. É muito mais complexo do que parece, mas é muito mais importante também do que parece. As pessoas de fora, principalmente as pessoas da bolha de investidores e também a galera da bolha de altcoins, tem essa mania, né? Que os altcoins, como você tem que ficar trocando toda hora, é melhor deixar na corretora, é menos taxa, né? Se você tem, por exemplo, na OneKey, na Trezor, na Ledger, Bitcoin, e você vai trocar por Ethereum, por Polygon, você vai pagar uma taxa maior do que você pagaria na corretora. Então essas pessoas, elas olham com maus olhos essa questão da autocustódia. Elas acham que você deve fazer autocustódia de uma parte dos fundos e o resto botar para o jogo, botar para fazer trade.
Então acho interessante ele falar isso, porque o público dele é esse, né? O meu público já é um público mais consciente de autocustódia, pelo menos eu espero que seja, né? E tu tem que ir rompendo barreiras. São barreiras que de medo, que dá ansiedade. Cara, a primeira transação de Bitcoin eu fiquei com muita ansiedade, cara. Eu gastei R$600, que pra mim era o que tinha sobrado no mês, e eu falei assim, velho, eu não consigo me imaginar que eu trabalhei o mês inteiro e vou torrar esses R$600 em Bitcoin, e não sei se isso aí vai dar bom. E aí o meu amigo falou assim, não, cara, esse troço tá subindo 100% ao mês. Exatamente assim. Eu comecei ali em 2014, 2015, e foi exatamente assim. Só que eu não tinha amigos para falar de Bitcoin, né? Quem eu conhecia para falar de Bitcoin era o pessoal que estava nos grupos do Facebook, que era um bando de palpiteiro. Pessoal, muitos deles estavam conhecendo junto com o Bitcoin Escola Austríaca e libertarianismo, por exemplo, e muitos deles só falavam muita besteira. Então, toda a questão de conseguir ali assimilar, investir de forma correta, tudo isso aí levou um bom tempo, tá? Levou um bom tempo para chegar nisso. E por isso que também que eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Muita gente já veio me perguntar se eu me arrependo da minha época de shitcoin, se tralala, eu não me arrependo não, pô. Aconteceu e bom, não é algo que seja um problema para mim hoje, né? Eu cheguei a falar muito, inclusive aqui no canal de Nano, de Monero, essas coisas. Eu acho que valeu a experiência, valeu de aprendizado. Rola um arrependimento? Rola. Vou botar aqui. Bom, a essa altura do vídeo, eu só quero pedir o seu like, ó. Humildemente, pedir o seu like, seja por dó, seja por gratidão, seja pelo motivo que for, dê o seu like para nós, ajude esse canal a se manter no ar, né? Agora vamos continuar reagindo ao vídeo. Bota. Aí na época realmente aconteceu. Próximo entrevistado é Iman Gadzhi, um dos maiores nomes do marketing digital internacional e sócio de uma empresa avaliada em quase 5 bilhões de dólares. Essa entrevista aconteceu quando eu passei um dia com ele em Dubai, vídeo que, inclusive, virou um dos mais insanos aqui do canal. E naquele momento específico, o Bitcoin estava sendo negociado na casa dos 90 mil dólares. Okay, let's talk about the investments. Where do you invest most of your money today? Bitcoin, I have a fuck ton of money In Bitcoin? No, sat waiting to be deployed. Okay, Right now, I'm okay. zero in crypto. Really? Right now, zero, yeah. But you're waiting, like it's... Waiting, exactly. I So see. anything below 70,000, I'm gonna start buying. You're gonna start buying? Yeah. How much? Below 70, I'll start buying good chunks. Below 60, a lot more aggressive. Below 50, now I'm really buying like heavy. What is exactly big chunks? Okay, for me, man, it's Bitcoin's a tough. Pô, peraí. O cara tá em Dubai. Esse tem grana, né? Dá pra perceber. E ele tem um pensamento certo. Só não acho que vai cair abaixo de 50 mil dólares, não. Se cair, é uma baita oportunidade. Porra. Se cair, é uma excelente oportunidade. Bateu 58 mil dólares, né? Foi a mínima semana passada. Mas essa volatilidade para baixo, ela tava achando o fundo rápido e já sobe, né? Não sei se chega a 48, 47 mil dólares, não. Acho que o mínimo vai ser esse 58 mesmo. E por enquanto, em 67, 68 mil dólares, o preço está muito bom para entrar. Daqui a pouco o Bitcoin sobe de novo e quem ficar esperando bater 50 mil dólares vai cair do cavalo. Wait, let me think if I want to. Okay, yeah, think about it. Okay, between you and me, I've got a million sat in an account, like waiting to deploy. But fuck, bro, today people get like fucking kidnapped and shit for their crypto. When you start investing in crypto in general, what was your thought? Like, what made you start investing back then? It just made sense to me with all the money printing, so I invested in 2020. I got very lucky, and I'm
smart enough to know that back then it was just luck. I started in Bitcoin, then I put money into Ethereum, then I put some money into altcoins. Looking back now, how I operated 4 years ago in that bull run, it was just stupid. Like, it was just gambling. Now, É muito interessante isso que ele falou, que ele se sente um apostador e ele sente que ele teve sorte. Geralmente as pessoas não têm essa mentalidade. Geralmente as pessoas que entraram nessa fase e que fizeram isso, por exemplo, ele deu aí exemplo de Bitcoin, Ethereum, ele trocou por várias altcoins ali. Pegou o boom do Bitcoin ali de 2021, aí já trocou para Ethereum. Pegou o boom do Ethereum ali em 2021, 2022, trocou por outra Polkadot, como tantas pessoas diziam, ou Cardano, como o próprio Augusto Bax comentou. Pegou outro boom. Aí a pessoa começa a achar que ela é muito inteligente, ela é muito boa nisso. E é exatamente aí que entra o gambling, que ele falou, que é o jogo de aposta, né? A mentalidade do cassino. Porque no cassino, como é que funciona? A casa nunca perde. Só que a casa nunca perde é uma forma bem reducionista de explicar a situação. Você vai entrar, e se você perder logo no primeiro jogo, se você perder muito, você não vai querer ficar lá. Então, o que a casa faz? Sempre que você ganhar, e você vai ganhar mais vezes do que a casa, sempre que você ganhar, você vai ganhar pouco. Então, a casa aposta baixo, tá? Você tem pessoas ali profissionais, apostadores profissionais para te iludir ali, apostando baixo, com um controle de perdas enorme. Quando a casa ganha, ela te induz a apostar alto. E é exatamente aquilo que é a mesma coisa que eu falo do trade, né? O trade te ilude, porque às vezes numa situação de ganhar 1, 2% a semana, né, 5% ao mês, você deixa de ganhar uma pernada de 30%, 20% em um dia, como já aconteceu várias vezes. Tanto para baixo quanto para cima. Então, para mim não faz tanto sentido, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. E saiba que é um risco e esteja disposto a assumir esse risco. Por isso que eu me incomodo quando as pessoas querem culpar o Bax ou qualquer outro influencer pelas coisas que elas fazem. Eu acho que a autorresponsabilidade é uma das partes mais importantes da autocustódia. E se você não tem essa capacidade, aí não sei o que você está fazendo com o Bitcoin. Né? luckily, I managed to gamble and do well. I could have made a lot more money, so I still ended up making money, but not as much as I could have if I. Can you share how much you put back then? November 2020, I put £1 million. I always say dollars because I'm always thinking dollars these days, but back then it was £1 million. So I think back then that was $1.4 million. So you put 1.1 million pounds, and how much you exit? It was over 8 figures by the time I sold it. Dang, 8 figures? Yeah. Wow. But once again, bro, you could have been a monkey could have made that money in that time. Like, bro, to turn $1.5 million into 10 million plus. Of course. But you didn't panic. You could have sold when it was 4 million, and you didn't. Yeah, but I think that's also part of investing. If in your mind you want to invest $500 a month, my recommendation is start off at $200 a month and get in the habit of when the market drops. Like for me, it's funny. Muito interessante essa dica dele de você ter uma regularidade. Você vê um cara que ganhou 10 milhões de dólares e ele tá falando em $500, em $200 por mês. E aí, o que mais vem falar comigo na mentoria são pessoas, médicos, advogados. Na hora que eu falo, pô, compra R$100 por mês, o cara ri. R$100 não é dinheiro, segundo eles. R$100 é troco de pinga. Exatamente, compra R$100 por mês. Não, eu quero começar com 30 mil, 40 mil, tá. Mas e os R$100 por mês, você já comprou? Você já sabe sacar? Você já fez autocustódia? Você já recuperou a carteira, perdeu, recuperou de novo? Você já comprou outro dispositivo, testou nesse outro dispositivo? Você já trocou de sistema? Você já pegou um computador, formatou, botou um Tails e recuperou a carteira nesse computador? Você já fez todos os testes para você dominar o assunto? Se não, é melhor perder 100 do que 40 mil. Então faz todo sentido. E essa mentalidade. Porque a partir do momento que você cria o hábito de guardar, sua meta é guardar 500 e você guarda 200, você vai criando o hábito. Até você guardar 500 todo mês. E aí você vai criando o hábito. No final você nem sente que você está fazendo esse investimento. Então esse investimento não dói. E as quedas doem menos também. O principal problema da pessoa que investe nesses que eu chamo de tiro curto
bota 100 mil de uma vez, depois quer tirar os 100 mil de uma vez também, depois quer botar 100 mil de uma vez de novo. É que ela tem que acertar muito esses momentos para dar certo. E não é assim tão fácil. Agora, se ela pega esses 100 mil e dilui em 1000 aportes de R$1.000, ela vai pegar momentos ruins e momentos bons de entrada, vai pegar momentos ruins e momentos bons de saída, mas ela tá diversificando esse risco. E o melhor, a dor para ela não é a dor de pegar 100 mil reais, esvaziar sua conta e botar ali. A dor dela é a dor de quem perdeu R$1.000 por mês, que ela se propôs a aportar. Então, quando começa a cair, dói menos. Essa é a grande questão. Eu acho que o mental é muito importante nesse caso. I'm so trained now, when the market's going up, I get pissed off. It's funny, everyone knows me. I actually get in a really bad mood when the market's going up. Because I know the market will eventually go up if you're buying the right stuff. These days, I will not buy anything except for Bitcoin. Nothing. I will fuck everything else. That's just me personally. You believe Bitcoin will reach $1 million eventually? Yes. You do it? Yeah. Like, you have No doubt. I mean, of course, you can be sure, but I have no doubt, but as time has gone on, I have a higher and higher conviction that it's government created. Curioso que se o Bitcoin bater $1 milhão, segundo os dados que ele deu aqui, ele vai ter 100 milhões de dólares. Ele vai ter transformado 1,5 milhão de dólares, que foi 1 milhão de libras, em 100 milhões de dólares em 10 ou 12 anos. Né? really? Yeah. Bitcoin? When you buy Bitcoin, you're not fighting against the government. I'm almost certain it's the government that created it. That's a really Já veio a teoria do sequestrando o Bitcoin. Depois eu vou reagir a um vídeo só sobre isso, tá? Um vídeo de mais de 1 hora. Só sobre isso. interesting thought. I never heard anyone. Which, by the way, I'm happy about. Because if you're an investor, that means that your investment's going to go up. It's more if you care about privacy, which I don't give a shit about. E aí você vê o cara que ele tem mentalidade de investidor, né? Especulador total. Não liga pra privacidade, tentando lavar dinheiro ou fazer algo ilícito. Ele quer jogar o jogo do governo. Né? Esse é o tipo de cara que na hora que o Bitcoin não tiver a performance exata que ele espera, ele vai pular para outro ativo. It's not like I'm trying to launder money or this or that. As heavily regulated as it gets, better for me, because then I think the price is going to go up. You know, I want Não vou nem comentar sobre esse comentário dele. to be very careful when I got lucky at that time, which that was a luck from my investment, from my crypto investments. I don't want people to look at that and think that that's normal and that's something that they should strive. Or I don't want people to think now, oh, I should invest in crypto because he managed to turn $1.5 million into over 10 million. It's like, yeah, because I got fucking lucky. And in life, you need to be smart enough to know what was skill and what was luck. Let's say you have $100 million right now. Yeah. That's your portfolio that you can put like in FP 500, Bitcoin, etc. How much of that would you put in Bitcoin? Probably 40 mil. So 40%. Okay. Yeah. But that's also because that's quite a large portfolio. So the bigger the portfolio. Não faz sentido. Ele acha que o Bitcoin vai bater $1 milhão. Se ele tivesse 100 milhões de dólares e ele tem certeza que o Bitcoin vai bater $1 milhão, e hoje, na data desse vídeo, o Bitcoin está a $90 mil, ele tá perdendo a chance de ficar bilionário. Tá vendo como às vezes as pessoas falam coisas que não tem lógica, conforme a própria previsão que elas mesmas fazem? Ele mesmo deu a previsão. The lower your risk tolerance. Whereas if I had only $1,000, I might put 80%. Oh, that makes sense. You know? Oh, that makes sense. Agora eu vim conhecer um pouco da história do Jorge de Almeida, um jovem de 24 anos que, além de ser um grande investidor de cripto, se tornou CEO de uma das maiores e mais respeitadas corretoras de criptomoedas do Brasil, a Brasil Bitcoin, onde mais de 500 mil pessoas compram e vendem ativos digitais. Pra quem não te conhece, como é que é seu nome e o que você faz? Sou o Jorge de Almeida, atualmente eu sou sócio e CEO da Brasil Bitcoin. Como é que você entrou no mercado de cripto? Eu comecei no mercado de cripto, na verdade, quando eu tinha uns 15 para 16 anos. Então, Quantos anos você tem hoje? hoje eu tenho 24. Você começou lá quando você tinha 14, 15 anos e isso era 2015, 2016. Isso, Então você já é milionário do Bitcoin, então. Não, não exatamente. No meio desse caminho tiveram histórias de think. Cara, uma das coisas que me irritam, sempre que a gente vai conversar de cripto com as pessoas de fora da bolha, é essa ânsia por saber o quanto você tem, o quanto você, se você já é milionário, o quanto que você conquistou.
Cara, pra que vocês fazem isso? Isso não é só irritante. Isso demonstra uma coisa assim superficial, um negócio materialista. Pergunta o que te atraiu no Bitcoin, o que te atraiu nessas ideias, né? Agora, sempre tem esse papo, sempre. Quando eu falo que eu tenho Bitcoin há X anos, sempre tem alguém que fala, nossa, então você tá milionário. E eu sempre falo, e se eu tiver? E a pessoa cala a boca. Porque é literalmente isso, e se eu tiver? O que você tem a ver com isso? É bizarro, é bizarro. É tão bizarro que ultimamente eu tenho mentido a data que eu entrei no Bitcoin. Quando a pessoa vem me perguntar, eu falo que eu tô estudando, que eu comecei ali em 2022, quebrei a cara aqui com essa última queda, porque não vale a pena ficar se expondo. A galera é muito de ficar mapeando, sabe? Nossa, aquele cara é milionário, aquele cara já tem mais de 10 Bitcoin. Aquele cara, pô. Gente, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira mesmo. Não é só a Receita vazar os dados pro PCC que me preocupa. É qualquer forma de vazamento de dado sensível. Não é interessante ficar se expondo. Nunca fale. Tem muita gente que começa a mentoria me falando o quanto que a pessoa tem e já começa a mentoria tomando bronca. Não é assim que esse mercado funciona. Eu falo pro cliente, eu falo, cala a boca. Cala a sua boca. Não me importa se é R$5, se é R$5.000, se é 5 milhões de reais. O funcionamento do ativo, o funcionamento da carteira, a autocustódia é a mesma para 5 centavos e 5 bilhões. Então não me importa quanto você tem. Vamos fazer o negócio direito? E você vê que esses influencers, pessoal fora da bolha, talvez porque essa bolha do marketing digital começou a mentir muito o valor, né? Eles começaram a mentir muito, comprar seguidor. Eu já trabalhei em agência de publicidade, eu sei o que eu tô falando. Comprar seguidor, comprar movimentação em grupo para vender para o seu cliente a questão da comunidade. Tudo é muito fake. Engajamento fake, tudo é muito fake. Então, para essa galera, ficar falando desses, eles chamam de big numbers, né? Fala desses big numbers faz todo sentido, mas não importa. Não importa. Tá? Não importa se você tem meio Bitcoin, se você tem 1 Bitcoin ou se você tem 10 satoshis. O que importa é se você está fazendo a sua autocustódia com segurança. E se você está com o pensamento do longo prazo. Se esse ativo foi comprado com privacidade. E aí, ó, já aproveito e faço o quê? A chamada aqui, ó, do Ouriço, nosso parceirão aqui do canal, a Spike to Spike, onde você pode comprar Bitcoin, USDT e Monero com privacidade e segurança, acessando esse QR Code aqui, ou ali pelo site, você pode ir lá em Trade e colocar @Ojeda para ter acesso aos 20% de descontos nas taxas, tá? É muito importante botar o @Ojeda, se você botar outro influencer, não vai ter 20% de desconto nas taxas. E aproveitando que eu também estou falando de autocustódia, tem a ProHash, nossa parceiraça também, que são a única importadora oficial da OneKey no Brasil, tá? Você pode comprar uma OneKey ali com até 20% de desconto com os cupons que estão aqui na descrição deste vídeo. Vamos voltar para o React. Que eu ganhei muito dinheiro com isso, eu também perdi muito dinheiro porque financeiramente comecei do zero. Então, estudei em escola pública, tanto ensino fundamental, ensino médio, morei até meus 16 para 17 anos em periferia. Foi muito difícil essa parte do começo porque você não tem tanta expertise para poder lidar com recursos e valores. É aquilo que eu tava falando, eu também, né? É uma curiosidade, eu também morei minha vida inteira na periferia, estudei em escola pública na vida inteira, nasci em hospital público e tudo mais. E é exatamente isso que ele está falando. No começo você não tem expertise para investir, né? Eu comecei no Bitcoin ali em 2013, 2014, mas naquela época R$50 para mim era realmente muito dinheiro. Hoje, R$50, ainda bem, é um jantar, é um almoço. Mas naquela época R$50 era realmente muito dinheiro. Então, quando eu comecei a botar ali R$100 por mês, R$200 por mês, o tamanho do risco que eu tava tomando era o que hoje seria, sei lá, botar R$3.000 por mês. Negócio bizarro. Não só na questão da inflação, mas na questão da minha realidade. Eu tava no começo da carreira, eu tava, durante um bom tempo aí, eu tava ou desempregado, ou com o meu próprio escritório tentando fazer as coisas acontecerem, ou trabalhando, que nem quando eu trabalhei na agência, quando eu trabalhei em várias
questões ali, porque eu tava sem grana, obviamente. Ninguém trabalha de bobo, né? A gente trabalha porque a gente tá sem dinheiro. E foi um começo muito difícil. Aí as pessoas vêm, não acredito que no começo você não botava tipo uns 2.000 por mês. Cara, no começo, quando eu comecei a comprar Bitcoin, a minha bolsa estágio era R$ 1.700 por mês. Desses 1.700, mais ou menos 1.300 era a mensalidade da faculdade. Desses 400 que sobrava, 390 e pouco era a parcela do carro. Eu tinha que ficar fazendo bico para conseguir pagar o seguro do carro, a gasolina, que eu tinha um Celtinha velho. E eu ainda tinha o Palio. Eu tinha um Palio bem velho, mas depois eu vendi e comprei um Celta. O Celta foi em 2010, 2011, então já era Celta. E, cara, era uma luta sobrar R$ 50. Então eu entendo isso que ele tá falando. E o fato de não ter ninguém pra não ter um canal desse pra você ver e trocar experiência e tal, era angustiante. Não ter grupos, que nem hoje tem grupos ali no Telegram. Não só o meu, tem vários grupos. Tem o do Prometheus, que tem um grupo legal ali. O pessoal Black Belts ali do Barba, do Bitnada. Pô, ali você troca ideia sobre tudo, você consegue dicas, você consegue um monte de coisa. Na minha época, quando eu comecei com esse troço, você só conseguia algum contato que falasse sobre isso no Facebook e nas comunidades, e tinha um monte de piramideiro, um monte de golpista, um monte de phishing, que era quando a pessoa pegava, tipo, hoje é a Binance, mas na época era Poloniex, a corretora que o pessoal tava usando, assim, gringa. Aí você ia lá e comprava o domínio Poloniex, igualzinho o Poloniex, só que com uma letra diferente. Aí você pegava e copiava a página da Poloniex e punha lá. E você ficava salvando a senha e o e-mail da galera que tentava logar no seu. Só que a galera não vai buscar errado no Google, você vai patrocinar uma pesquisa. Então, toda vez que pesquisarem Poloniex, eu dou $10, porque a Poloniex paga 1, eu dou 10 para aparecer o meu site primeiro. Aí a galera entrava, botava login e senha, a galera pegava o login e senha e furtava os investimentos. Tinha muitos golpes assim, não só esse. Tinha site que passava por Faucet, né? Que era aquele site que você ficava apertando o botãozinho e ganhando Bitcoin e tal. E falava, você vai poder sacar quando você acumular 5 Bitcoins. E você tava lá com saldo, sempre chegando 3,5, 4 Bitcoins. Você fala, caraca, eu tô rico, pô, um monte de Bitcoin ali. E na época valia pouco o Bitcoin, mas sei lá, você tem R$ 10.000 no site, você já ficava feliz. Aí na hora que você ia sacar aqueles 5 Bitcoins, ele falava, opa, a nomenclatura que nós utilizamos aqui no site é para Bitcoin. Então o que você tem são 5.000 Bitcoins. Para você conseguir 5 Bitcoins, você precisa de 1.000 vezes isso que você tem. Então tinha muitos golpes assim nessa época. Então era muito difícil, né? Hoje, graças a Deus, é muito fácil. Eu não tive experiência com essa corretora, Brasil Bitcoin, tá? Mas achei legal. O Jorge tem uma cara de gente bacana. Você vai meio que aprendendo dando cabeçada ali na prática, né? E algumas delas custaram caro. Muito caro, muito caro. Entendi. Então, assim, teve situações igual no começo, né? Que pô, mesmo com capital pequeno, deu acertar o timing ali de entrar em algumas moedas, cara, ganhei muita grana, mas aconteceu de, por exemplo, eu colocar a grana toda no que se mostrou depois ser uma pirâmide e perder, tipo, todo o dinheiro, entendeu? Então, Tipo Atlas Quantum, Anubis, teve muita pirâmide também no Brasil. Vou perguntar com mais detalhes essas histórias, eu quero que você conte pra mim, pro público, o que aconteceu, quando você perdeu. E a gente também vai conhecer aqui a Brasil Bitcoin. Qual que é o seu cargo aqui? hoje eu sou CEO da Brasil Bitcoin. Você é CEO, mas quando você entrou, você era o quê? Eu entrei basicamente como estagiário na parte de marketing aqui pra fazer design. Eu ganhei muita grana quando entrei no mercado, porque, enfim, aproveitei o timing, etc. E botei toda a grana numa pirâmide. No período de, sei lá, 1 ano, eu vivi muito bem, tive uma ascensão social, financeira, etc. Cara, eu tive a sensação de ter que recomeçar tudo do zero de novo. Por já ter a experiência com design e também com cripto, eu comecei a mandar e-mail para todas as empresas do mercado. E aí que você entrou na Brasil Bitcoin como estagiário. Tem até o e-mail até hoje que eu mandei, Sério? porque eu falei assim, ó, eu tenho experiência com design, cripto e tô procurando uma oportunidade. E aí o Eric, um dos fundadores, ele falou assim, cara, beleza, você consegue vir aqui pra gente conversar? Eu falei, consigo. Aí eu falei, quando? Aí fosse dia 24 de dezembro. É muito fixado essa data, porque é a véspera de Natal. Tipo, quem que vai fazer, né? Véspera de Natal, realmente. E na época, pra você ver o quão intensivo era, eles moravam no escritório. Nossa, workaholic total. Moravam no escritório. Então, tipo, pra eles, beleza, se era véspera de Natal ou não, porque eles já estavam lá. Chegando lá, o pessoal recebeu super bem e falou, cara, ó, a gente tá começando a empresa ainda, tipo, já tem 2 anos, mas
Ainda tá no processo de validação, capital próprio e tal. Tem a possibilidade de você entrar, só que é na parte de design aqui, tipo, pra fazer os posts e tal, e pra ganhar R$1.500 por mês. PJ, você topa? R$1.500. Falei, cara, entre zero que eu tô ganhando agora e R$1.500, com certeza vale a pena. Então foi assim que eu comecei, tipo, dia 6 de janeiro de 2020. Cara, 24 foi a reunião de dezembro e dia 6 de Aí dia 6 eu comecei, aí teve o recesso ali e tal, e aí comecei de fato dia 6, né? Caraca, tá. Eu quero entender como é que você foi de estagiário a CEO, mas antes só me conta. Pô, pegaram leve com ele, hein? Pegaram super leve. Ó, pro hash que não apareceu de novo. Pegaram super leve com ele, hein? Ele foi aprovado na entrevista no dia 24 de dezembro e não botaram ele pra trabalhar 26, 27. Pô. Essas startups, elas pegam leve. O que foi essa pirâmide que você caiu? Cara, basicamente era uma plataforma, na verdade era só tipo um disfarce pra, enfim, ser uma pirâmide, né? Você perdeu com dinheiro nessa... Eu tinha começado com R$5.000 no mercado de cripto lá, que era tipo todo o dinheiro que eu tinha na época. E em um mês, que foi dezembro de 2017, eu fiz 100x, que eu botei uma moeda que era... 500 mil, então? É, tipo, era uma moeda, enfim, que tava começando, acreditei. Cara, esse rally de alta de 2017 foi insano. Coisa de outubro a dezembro de 2017, assim, todo o mercado cripto subiu muito. Não só o Bitcoin, né? O Bitcoin foi de $1.000 a $20.000, mas todo o mercado cripto subiu muito. Então, realmente, para quem estava atento ali, foi uma oportunidade de ganhar dinheiro. Muito na tecnologia dela, dei all-in. Um mês, meia amiga. Aí, tipo, eu basicamente botei quase tudo nessa plataforma. Ela ficou de pé por um ano. Sério? Então, tipo, Tu foi recebendo. Eu fui recebendo e tal, meio que mantive, até que um dia, tipo, eu precisei sacar o valor. Negado. E aí, assim, eu tinha subido meu padrão de vida. Tipo, nessa época eu tinha 16 para 17 anos. Pela época que ele tá falando aí, deve ser Atlas Quantum. Só que aí eu me emancipei, fui morar sozinho. Imagina, de um dia pro outro, você não tem mais nada. Mexeu muito com a minha cabeça. Imagino. Mas foi muito bom pra trazer humildade, saca? Eu imagino. Porque às vezes você conseguiu muito cedo, né? às vezes você tá numa ascensão, você fala, pô, então eu sou o deus do mundo e sou mais top e tal. Mas, cara, na vida muita coisa acontece que você não controla e pode te afetar muito, ou positivamente ou negativamente. E esse exemplo é muito claro disso, porque dos 5 mil pros 500, porque, nossa, eu fui a pessoa mais inteligente do mundo. Cara, foi... Aquilo que eu tava falando da ganância, de outras coisas aí que o mercado pune. De time, tava muito no controle e tal. Tava no lugar certo, na hora certa. Sim. Poderia ter colocado 5 mil lá e teve zero. Quanto que transaciona hoje por mês aqui a Brasil Bitcoin? Hoje a gente tá fazendo 2,5 bi por mês. Você acha que você teria esse resultado se não tivesse passado por esse... Com certeza não. Porque, assim, quando eu entrei na Brasil Bitcoin, eu comecei basicamente numa função muito, enfim, que ganhava pouco, etc. Estagiário ali embaixo. Só que mesmo assim, a condição que eu tava naquele momento não impactava a quantidade de trabalho que eu colocava de esforço. Porque uma coisa que eu vejo muito pessoal falar, tipo, o esforço é mínimo porque o meu salário é mínimo. Cara, tipo assim, eu tava com um salário mínimo, assim, meu esforço era, tipo, o máximo, velho. Eu precisava sair daquela situação e queria voltar, tipo, até a ascensão que eu tive antes. E sabia que a única possibilidade de fazer isso seria se eu trabalhasse que nem um maluco. Então, assim, é claro que eu tive, mais uma vez, um pouco também de sorte de ter entrado num ambiente que valoriza isso, porque a gente sabe que, o ambiente... Cara, eu gostei do Jorge. O Jorge parece gente boa. Depois eu vou te seguir lá no Instagram, no Twitter, onde que você produz conteúdo, Jorge. Eu vou te seguir, hein? Eu gostei. E ele tem a língua portuguesa. É igual o agente Zego 07, né? O Glauber, fala Glauber. Cara, pessoas que têm a língua portuguesa, geralmente, eu acho que elas têm um carisma a mais. Né? Muito bom, muito bom. corporativo, a gente tem que ser realista. Mas, assim, a maioria é um querendo comer o outro. Você tenta... Lá ele. Tenso isso aí, hein? Você tenta, tipo, cara, nossa, eu vou trabalhar muito e tal. Aí, começa a apertar um cara ali e fala, esse cara quer tomar meu lugar e tal. Então, eu sou realista também, sei que existe isso no mercado corporativo. Entre você ter a possibilidade e fazer
e só, tipo, e a outra é tipo, só largar de mão e falar, pode não dar certo e tal. Cara, eu prefiro arriscar, velho. Porque no final, quem vai ganhar é a pessoa. Então, por exemplo, se você se esforçar ao máximo ali, não for reconhecido, enfim, não der certo... Tu vai ter aprendido, alguém vai ter olhado, alguém vai ter observado. Sempre tem alguém olhando pro seu trabalho. Parece que não, mas se você tá se esforçando a mais, se destacando, cara, com certeza vão ver. Se eu fosse dar um valuation É isso aí que ele falou, muito legal, e é verdade, tá? É verdade. Às vezes as pessoas me falam, caramba, Gida, você não cansa, você tá há 10 anos produzindo conteúdo, texto quase todo dia, vídeo quase todo dia, o alcance é baixinho, você não cansa, não, parece que tá falando com as paredes. E aí eu olho, eu tenho ótimos números, tá? Eu conheço produtores de conteúdo que têm números muito abaixo dos meus, inclusive, e isso é o que pouco importa, né? A verdade é que o legal é quando eu vou num evento, olho no olho, a pessoa vem e fala, cara, eu sou muito grato. Uns 3 anos atrás, um vídeo seu me ajudou a entender tal coisa, me ajudou a fazer autocustódia ali. Aquele vídeo que eu fiz do Tails, que foi utilizado ali pelo Alan e pelo Renato no curso deles. Pô, os caras levaram meu vídeo para 60, 40 mil pessoas, sei lá quantos alunos eles tiveram. Isso é legal pra caramba. Eu acho que isso é muito recompensador. Nem sempre a recompensa vai vir com dinheiro, com aplausos, mas muitas vezes a recompensa vem nessa forma, né, de ajudar as pessoas. Isso é legal. É trabalhar com propósito, né? Eu acho que isso é muito interessante. É claro que ficar rico é legal, mas ter um propósito, ter um sentido na vida é muito mais interessante, né? E é por isso que eu não paro, por isso que eu não... Quando as pessoas vêm me pedir conselhos, eu falo, não pare, continue, melhore, né? Então invista em uma câmera melhor, invista no microfone melhor. Eu já comprei uns 10 microfones, já comprei umas 5 câmeras, até acertar um microfone bom e uma câmera boa. Aprenda edição, investe, não é só ficar insistindo sem melhorar, você tem que trazer sempre coisas novas. Mas assim, se tá dando certo pro seu propósito, né? O meu propósito não é milhões de pessoas ouvindo sobre esse conteúdo. Meu propósito é, você que está assistindo esse conteúdo e se identifica com as minhas ideias, você não está sozinho, né? Eu quero te mostrar isso, porque para mim também é muito importante saber que eu não estou sozinho. Então, se esse propósito está sendo cumprido, eu não tenho por que parar. Mesmo que o vídeo dê 300 views, 200 views, poucos views, não importa. Né? Quantos dos meus vídeos passam de 1000? Pouquíssimos, não importa. Da empresa. Assim, o valuation ele é um pouco subjetivo, sim, né? É mas o que a pessoa está disposta a pagar. Se for pegar mais ou menos o múltiplo das empresas do mercado de cripto vezes o lucro que a gente tem operacional, cara, com certeza dá mais que 100 milhões fácil. Você tem porcentagem, obviamente. Tem porcentagem, sim. Você pode compartilhar como é que é as porcentagens ou é algo... Se não puder, não tem problema. Não tem problema. Hoje eu tenho 20% da empresa e aí cada um dos outros 2 fundadores tem 40%. Então, eu sou minoritário diante deles, só que, enfim, existe uma coisa que é o percentual da empresa e existe outra coisa que é a governança. Às vezes você é minoritário, mas, cara, você tem muito mais poder do que um cara que tem um percentual maior, entendeu? O que diferencia o Brasil Bitcoin de outras exchanges? Eu sempre bato muito nessa tecla porque eu acho que é a principal, é essa parte da tecnologia interna, porque isso daí é muito difícil de você fazer. E isso é... Eu acho que eu vou pular essa parte. Se parecer que é muito propaganda da corretora, eu vou pular porque o meu foco não é esse. Traz muita eficiência pra gente em questão de custo e escala, que é o que eu tava falando. Você ser muito dinâmico, o mercado muda toda hora. A gente também não ter muita burocracia interna. Então, cara, se precisar fazer uma mudança de uma magnitude alta, por exemplo, esse ano o mercado tá com a regulamentação, né, por conta do Banco Central. Então tem muita coisa que a gente tem que adaptar internamente, dentro da plataforma, dentro da empresa, tipo, contabilmente, financeiramente, etc. Tudo precisa de muita agilidade. Então, ao invés de ter que estar fazendo, sei lá, um monte de reunião e aprovando com 30 pessoas diferentes, cara, a gente já tá executando, já tá fazendo. Que o mercado, se tiver de demanda, a gente tá adaptando. Quais são o que em quanto tempo ele quer ter aquele recurso de volta, resgatar aquele recurso. Porque se você é um cara que não gosta muito de risco e você quer tirar lá na frente, vale mais a pena você fazer aplicações mais conservadoras, entendeu? Tipo, na Brasil Bitcoin você consegue aplicar lá para render 110% do CDI. Você consegue comprar a stable, que é o dólar, que essa fase, esse ciclo já passou. E é até ruim eu falar isso, né? Mas, cara, tipo, é a realidade, entendeu? Existia um ciclo que era um timing muito bom, né? E aí hoje ele é muito mais estável.
né? Por mais que às vezes dá umas quedas e tal, malucas, mas, cara, não tem como o Bitcoin subir, por exemplo, 100 vezes, entendeu? Agora. Agora, Não tem como. Tu acredita que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão? Acredito que sim, longo prazo. Acredito que é bem no longo prazo mesmo, mas eu acho que é inevitável porque ele se comporta muito como ouro digital, né? Voltando a Dubai, eu também entrevistei um famoso trader africano chamado A.B. Marshall, que além de faturar milhões nesse mercado, já ganhou muito dinheiro com cripto e possui uma carteira milionária desses ativos. So, how'd you make your money, man? I'm a trader, so I invest in cryptos When you start investing in crypto? 6 years ago. The first thing that I did was like I see on WeChat when someone say Bitcoin, and I'm like, brah, I invest on that, and I pretty much lost all my money. You fall for their scam? Exactly, bro. Shit. So you want to make quick money, so I was like, É o que eu tava falando, né? Antigamente era assim, 99% do que a galera te oferecia era golpe. There's a lot of misinformation Yeah, in this exactly. marketing, unfortunately. Where are you from originally? I'm from Ethiopia. Ethiopia? Yeah, South Africa. Wow, East man. Africa, though. East Africa? Wow, man. How old are you? 28. What age you made your first million? It was 4 years ago. Yeah, So 24. yeah, 20 years ago. I see. And it was through trading. Trading, and I lost all the money that I made actually pretty much by being stupid. Muito curioso isso, né? Ele fez milhão tradando e perdeu milhão tradando, né? Legal. And I was in college, so when you make that kind of money, it's like you just want to experience everything. And even after I invest my money in crypto, I just pulling out everything that I can. So I just keep, Que susto, que susto. Quando ele começou esse papo de faculdade, eu já falei, putz, ele perdeu de outra forma. Ele perdeu com drogas e mulheres. Mas não, ele perdeu no trade, que é o tradicional pra quem faz trade. Mas, ó, se ele quisesse, se ele fosse desonesto, não sei se ele fazia um curso de como tradear só mostrando os resultados positivos dele. Muita gente faz isso. just blowing up my money. You say that you fall for the scam, but after that, when you for real start investing, it was Bitcoin? I thought it was Bitcoin, of course. Bitcoin? Yeah, but it's like the money that I made that actually transferred me was Solana. When you bought Bitcoin, how much it was at the time? I get it like it was 28. Wow. Yeah. Mind sharing, like it doesn't need to be specific, like how much you have in each coin, but your whole portfolio in crypto. Isso de ficar especificando o portfólio, não gosto disso. João Curry, pare com isso, por favor. Não é bonito, isso é feio. Over $3 million. $3 million? Yeah. Over 3 million? Yeah. Most of that is Bitcoin. Most of that is Bitcoin in each year. And how do you deal with the fluctuation? Actually, I'm a long-term investor. Whatever happening in the world right now, if the market is breaking, the market is crushing, whatever is happening, I am a long-term investor, so I'm going to continue. I see. So you're gonna hold. Yeah. For how long you lived in China? 5 years. 5 years. Wow. But you had parents there or what? No, I went there for college. I finished my bachelor degree in civil engineering. When you live there, you cannot work with a student visa. So if you go another place and work, it have to be in an illegal way. So if the police catch you, you might get deported, or you might be in trouble. So I needed money because COVID came. Now, when COVID came, it's like it hits everything very hard. Nobody have money. The government was the one who's bring us food, tomato, potato, anything, shit. bro, like into your door. So this was very hard for us. So I just researched how I can be rich online. What's the 10 things that makes you a billionaire? All the things. Que história estranha, né? Covid foi ontem. O governo tava ajudando ele com tomates. E agora o cara é milionário. Que história estranha. Muito estranho. Isso porque ele falou que ele ganhou a primeira vez 1 milhão há 4 anos atrás. Quer dizer que ele foi do 0 a 1 milhão em menos de um ano. Fazendo trade. É muito estranha essa história. It's like crypto, finance. And going back to the Solana, you bought it for 28? Yeah. How much you sold it for? I think 172. Wow. Yeah. So good. So I mean, it wasn't the peak, but it Yeah. was really good. Really. Do you believe Bitcoin will reach $1 million? I hope so. I hope so. I think it will, but I'm not sure when. But it's like it will. But you don't have an exit plan, like once you reach certain milestone, or To be honest, not right now. I'm still following. really? But I know you're a long-term investor, but the rumors are that we're gonna get in the bear market soon. Actually, it started already. Yeah, it started. So Started. you're not gonna take the money, not gonna take the Bitcoin, No. not gonna turn into USDC and try. O curioso é que as pessoas que ele entrevistou tem mais tempo de mercado, nenhuma delas estava chorando porque o mercado está em baixa, né? Todos eles estão positivos, todos eles estão imaginando que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão, todos eles estão falando em não tem por que sair agora.
to buy later? Not right now because it's like I already lost 30-40K because the market already started, very smooth. I see. So it's too late. Yeah, it's too late. So I don't panic or anything. O próximo entrevistado é Antanas Guoga, mais conhecido como Tony D. Esse empresário e ex-político lituano ficou mundialmente conhecido como um dos jogadores profissionais de pôquer mais notórios da história, sendo considerado o segundo jogador de pôquer mais rico do mundo. Ao longo dos anos, ele construiu um patrimônio estimado em mais de 300 milhões de dólares, expandindo sua atuação para o setor de tecnologia, pagamentos e criptomoedas. Nos encontramos em Dubai, no icônico Burj Al Arab, onde ele estava hospedado, para gravar o vídeo completo que em breve vai sair aqui no canal. E aproveitei essa oportunidade para buscar alguns insights dele sobre o mercado de cripto. Do you believe Bitcoin will reach $1 million? I really don't know. I don't know anyone knows what's really going to happen, you know? If the quantum computer starts working, I mean, you won't be able to protect it. So and you should not be investing for Bitcoin to go to $1 million. If you already achieved your goals in life, you should be selling Bitcoin. I've been selling Bitcoin, right? Because I've been in early. So I'm selling more and more Bitcoin in terms of not looking at the amount of Bitcoin I want to have, because people say, okay, I want to have 1,000 or whatever. It's not about that. It's about what do you have in life? Do you have a nice house? How do you live? Like the money is there for you, not you for the money. And Bitcoin is money. Or whatever it is, it's money because ultimately you convert it to money. But there's this interesting point coming from your experience and all the projects that you're involved in. It's an interesting perspective because I thought you would say that, yeah, you will get eventually $1 million, you know, but you're being realistic, let's say. Because a lot of cultures are not investors, but the culture is savings. And savings has been very bad for those cultures, right? It's all about Brazil investment. is one of them, especially. Yeah. So saving is the worst thing for people. So we need more education, especially like in Brazil and South America. South America is very underinvested. People are underinvested. The right kind of investment is the way to go. It's the only way you can get wealthy. You cannot get wealthy from saving. O último entrevistado é Sam Ratsumatavuk. É impossível criar uma riqueza geracional investindo em poupança. E quando ele fala em poupança, aí não é na poupança da Caixa, né? Que é o nome do investimento mais imbecil que existe. Mas em poupar. Que o Bitcoin seria uma poupança, né? Uma forma de você poupar. E eu discordo plenamente dele, é claro. Mas tudo que ele falou ali é meio absurdo, né? Então, o cara só tá falando em vender Bitcoin. Ele deve ter comprado o Bitcoin a $1.000 e viu uma oportunidade de vender agora que bateu $100 mil e ele tá certo, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, se ele quiser vender, se ele quiser enfiar em orifícios e tal, é problema dele, o dinheiro é dele. Sam Ratsumatavuk, esse cara é meio ostentação, assim, putz, isso me irrita, eu não gosto de gente ostentação. Um bilionário das Ilhas Fiji que ganhou centenas de milhões de dólares desenvolvendo alguns dos jogos mobile mais virais do mundo. Ele já apareceu aqui no canal em um vídeo de rotina, dessa vez eu voltei a encontrar ele, porque grande parte do patrimônio atual dele está investido em criptomoedas. Olha o reloginho aí, ele tem um reloginho igual o meu. Vamos ver se agora tá aparecendo o preço. Ainda tá no bloco. Ele tem um reloginho igual o meu. E dentre todos os entrevistados desse vídeo, ele é quem possui disparadamente a maior carteira em Bitcoin. Na época dessa gravação, o Bitcoin estava sendo negociado a aproximadamente $88 mil. When did you start investing heavily on Bitcoin? Well, heavily, man, it would have been about 2017, but I did buy Bitcoin in 2012. Oh, you bought? I bought it then. And but, you hold it? Of course not. I did every single mistake that I see people entering the market in 2025 do, you know? And this is why I always try to give people advice, you know? But yeah, I've done every single mistake, you know. I thought I was the man trading. I thought I could. É exatamente o que eu tava falando, né? A pessoa comete todos os erros que todo mundo comete. Você achava o trader fodão que pode comprar e vender no momento certo. Esse é o básico. You know, buy and sell at the right time and buy back in at a cheaper price and all of these things, you know, once you go for a cycle or two. The biggest mistake you've done, what was it? Biggest mistake I've done, to be honest, look, I just think it's your education process, you know what I mean? I think it's the price you pay for your degree, you know? But what was the highest price you paid? The highest price I paid in Bitcoin, probably, man, like a couple mil. Couple millions? Yeah, US dollars? At least, yeah, a couple mil. For me, a couple mil is not like, it didn't end me. That's one thing that I always try to say to people, like, you have your bullets in the chamber, but you never want to fire off all of them, you know? É o que eu tava falando ali na parte do Baques, né? Para ele, $100 mil não é tanto quanto para uma pessoa que só tem $100 mil. Ele mesmo depois acabou falando disso também. Então é isso que é importante entender, né? Quando esse cara aqui fala que ele perdeu alguns milhões de dólares em Bitcoin, você tá falando de uma pessoa que tem muitos milhões de dólares em Bitcoin, né?
Então, em alguma cagada ele perdeu, mas ele não perdeu tudo. Se tudo que você tem é aqueles poucos milhões, e isso já é um valor considerável, vamos falar a verdade, principalmente quando a gente tá falando em dólar, né? Então, a gente tá falando aqui de 5 milhões de reais pra cima. Você não vai fazer as coisas num tiro só, que é o que ele tá falando aqui. Você tem um pente cheio de balas, não vai sair disparando todas ao mesmo tempo. Não vai fazer num tiro só. You know what I mean? So you always want to keep a couple in the chamber. So look, I just call it the price you pay to get your degree. And I'll say I got a PhD in this shit right now, man. You know, so yeah. So you started investing heavily in 2017, 2017. and it was Bitcoin or altcoins? Look, man, to be honest, I stuck with Bitcoin. And, you know, I just stuck with Bitcoin. I was following it a lot because I made a lot. I was following Bitcoin, you know, it went up to 1,000, it went down. And then I looked 6 months later and it's still there. And it was very fringe at the time, bro. It was very fringe. Like China was probably tried to ban it multiple times. You still had politicians saying we're going to ban Bitcoin, and without really understanding that they can't. You believe Bitcoin will reach $1 million? Oh, definitely, man. I have no hesitation in answering that question straight away. I believe that Bitcoin is going to reach $1 million. Now, the when is, you know, you're either guessing or you got lucky if you say when. No, if you were to give a guess. Well, look, to be honest, I would be just guessing, but I'll be using all of the stuff that the knowledge that I have to make that guess. Yeah, around early 2030, I would say. You know, if I'm being realistic, and the price right now is 90,000, so that's over a 10x. O Baques falou 2036. 2036? You know what I mean? Não, 2036 é ano de halving. Ele falou 2034, né? Eu acho que 2036, se for halving, já vai estar acima de $1 milhão. Se for pensar pelos quantos halvings a gente tem até lá, 2. And when you compare it to real estate, like unless you're doing some crazy developer flips where your risk is super high, for me, the risk to reward in Bitcoin, dollar cost averaging and hodling and all that, I always look at it as this is the lower risk thing that you can do, you know? Back 2012, you remember how much you paid for Bitcoin? Yeah, it was like $12, man. $12, man. You paid $12 for Bitcoin? But you gotta understand, bro. But this is what you gotta understand. You gotta understand that I'm looking at it as like one Bitcoin's more than $1. That's how I was looking at it back then. Do you know what Exatamente o que eu tava falando. Quando a gente comprava R$50 de Bitcoin em 2015, 2014, era um negócio assim, pô, mas será que isso aqui vai valer R$1.000 por muito tempo? Né? Será que isso não vai cair para uns R$20, R$30? Era estranho. Não era essa certeza toda que o pessoal tem. Por isso que o pessoal que entra com essa certeza toda quebra a cara, né? Tem que entrar com cuidado, sabendo onde tá pisando. E naquela época, todo mundo que entrou sem ter esse cuidado teve um monte de Bitcoin e depois perdeu um monte de Bitcoin. I mean? Because like you're only buying it to buy something else. You don't look at it as like, man, this is a digital gold. This is, I know. You know what I mean? All these narratives that have come since, which is true, by the way. I believe in all these narratives that have come, but back then it was like no one. Essa parte que ele falou é curiosa, porque eu tava nos grupos de Bitcoin e eu já tava antes dos grupos do Bitcoin, nos grupos de escola austríaca. E os grupos de escola austríaca eu tava desde 2012, antes de 2013, com certeza. Quando eu entrei nos grupos do Bitcoin, foi um choque pra mim que as pessoas não estavam entrando no Bitcoin pelos motivos que eu tava entrando. Pelos motivos que eu via como úteis. As pessoas estavam entrando no Bitcoin para ver o dinheiro se multiplicar. E com certeza essas pessoas estão bem satisfeitas hoje se elas não alfaçaram. Mas o que ele falou é verdade. Ninguém falava, por exemplo, da questão de ser inconfiscável. Ninguém falava da questão da autocustódia. Autocustódia, assim, a minha primeira hardware wallet foi em 2015. Era uma HW1 da Ledger. E depois eu comprei a Nano S em 2016 ou 2017, logo no lançamento. Assim, ninguém falava de autocustódia. O negócio de você gerar as 12 palavras, tinha um site, BTC AdWords, deixa eu ver se é. BTC... Esse era o site que a gente usava para gerar carteira. BitAdWords, acho que era isso aqui. Aí, ó, BitAdWords. Ele vai pegar a aleatoriedade do mouse. Quanto mais eu mexo o mouse, mais aleatoriedade, ó, 40, 50. Ele coloca aqui um pulso a cada milésimo de segundo. E ele marca aquele pixel da tela. Criou uma carteira. Essa carteira, esse aqui é o endereço para enviar, né? E esse aqui é a chave privada da carteira.
Não tinha esse negócio das 12 palavras, não tinha nada do que a gente tem hoje. Era tudo muito, muito primitivo. Comparado com hoje, era bem diferente, né? E evoluiu muito as coisas, principalmente ali com o Ian Coleman, com... Bom, eu acho que aqui no Brasil o Renato 38 e o Alan fizeram um trabalho excelente divulgando essas ferramentas, porque pouco se falava, né? Mesmo o pessoal do Bitcoinheiros, que é muito mais técnico, falava, mas falava de uma forma técnica, o povão mesmo não entendia. Graças ao Renato e o Alan, o povão teve acesso a essas ferramentas. Então eu acho legal demais o que eles fizeram. Mas é isso aí, não se falava tanto não, infelizmente, porque para mim sempre foi isso que teve valor no ativo, né? No Bitcoin sempre foi essa questão da liberdade que o Bitcoin fornece. Tanto o nome do canal é Bitcoin Liberdade. Was talking like that, man. Do you believe that crypto is for everyone? Well, crypto, man. Well, look, crypto is a broad term, right? Bitcoin is Bitcoin, and I would say that's completely separated to crypto, right? And so, Brabíssimo. in terms of crypto, yeah, I do think it is for everyone. Think about it, right? If you're living in Argentina, if you're living in Turkey, if you're living in Lebanon, you don't want to hold your currency. You know, the inflation is crazy. This is why you see a lot of adoption with stablecoin, USDT, USDT. Why? You know, at the end of the day, people love the dollar, right? People love the dollar. It is the strongest currency. And everyone kind of values their currency based on the US dollar, right? Is it up, is it down? And for these countries that, you know, that have high inflation, they want to hold in stable coins, man. So there is a use case for a lot of people, man. You know, pretty much like 95% of the world. If you're outside of US, the pound, you know, the euro, and you're facing inflation, you want to be in stable coins, man. For someone that doesn't know what is a stable coin, how would you? Yeah. So a stable coin is pretty much, it's one-to-one with the US dollar, right? So, you know, Bitcoin, everyone always freaks out. Everyone always gets anxiety. It's up, it's down, it's up, it's down. It's a roller coaster, right? But with stable coins, it's on the blockchain, it's digital, but it's one-to-one with the US dollar. So whatever the US dollar is, whatever the one US dollar purchases. Cara, é muito interessante essa visão dele, e eu acho que realmente essa visão tem muito a ver com o que está acontecendo. Se você for ali na Venezuela, se você for perguntar ali na Argentina, ali no Paraguai mesmo, muitas pessoas usam o SDT. No Paraguai menos, mas na Argentina e na Venezuela tem muita gente usando o SDT. Porque a moeda local é um lixo inflacionário, e o SDT, mesmo sendo pareado no dólar e tal, é mais estável. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que esses influencers que ele utilizou ali são especuladores natos. Eles não são pessoas que seguem os fundamentos do Bitcoin. Talvez o Bax, apesar de tudo. Mas, veja, você nunca pode comparar o SDT com o Bitcoin. Nunca, nunca, nunca. Porque não existe autocustódia de USDT. Se você tem o SDT na sua hardware wallet, ainda assim a Tether pode bloquear o seu saldo. Se você tem um SDC, que é da Circle, a Circle pode bloquear seu saldo. É claro que isso é raro, mas pode acontecer. No caso do Bitcoin, isso jamais poderia acontecer. Então, são classes diferentes de ativos. Mas eu entendo a divisão que ele fez. A divisão que ele fez foi cripto de um lado, Bitcoin do outro. Bitcoin é uma moeda só, ela é super volátil, ela tem uma série de outras questões. Cripto tem milhões de moedas e tokens, entre esses milhões tem as stablecoins, que são moedas de empresas gigantes, como a Tether, que essas moedas têm a função de ser pareadas um por um com dólar, ou com euro, ou com alguma outra moeda. E se você quer investir em cripto, talvez seja muito interessante, principalmente nesse cenário hiperinflacionário. O Bitcoin vai ter momento que vai ser interessante, vai ter momento que não, vai depender da sua ansiedade e do seu controle ali para não fazer uma besteira, porque você pode comprar na alta e vender na baixa e diminuir a sua riqueza. No caso do USDT, é mais difícil você comprar na alta e vender na baixa, porque se a sua moeda é hiperinflacionária, geralmente a sua moeda está indo pior do que o dólar, certo? Em cenários como o Brasil, que a moeda foi melhor do que o dólar no último ano, ou no Paraguai, que a moeda foi melhor, inclusive, que o Brasil no último ano, o SDT já não seria um cenário tão interessante. Seria tão ruim quanto o Bitcoin, para ser sincero. Mas eu entendo o que ele quis dizer e eu achei uma excelente forma de explicar, principalmente para leigos. Tá? Eu acho que o leigo que começa a usar stablecoin, ele tá a um passo de usar Bitcoin. Tá muito mais próximo de usar Bitcoin do que uma pessoa que só utiliza
dinheiro fiat tradicional ainda, porque o Pix, por exemplo, é uma forma interessante de transacionar, QR Code e tal, já é muito parecido com o Bitcoin. Tirando a questão da taxa, que a pessoa... Se eu tenho R$100 na carteira, eu não consigo mandar R$100 para você. Eu preciso mandar R$99,30, porque eu vou ter que pagar uma taxa. Isso aí a pessoa vai demorar para entender. Mas a forma de transação e tal é muito parecida. O Pix só tem no Brasil, né? Ele provavelmente nunca nem ouviu falar em Pix. Mas é interessante essa visão aí, e é interessante que as pessoas utilizem, mesmo que seja o shitcoin, mesmo que seja stablecoins, porque eu acho que é um passo de chegar no Bitcoin. The stable coin is 1-to-1, you know. Everyone can get the cash, you know. The dollar bills, there's only a finite amount of that printed, and a lot of it doesn't reach these different jurisdictions. So, for example, man, I'll give you an example. I got billionaire friends in the diamond industry, right? They're 3rd generation, 4th generation billionaires in diamonds. I said, man, who the hell buys these $10 million diamonds? He goes, man, you'll be surprised. When the war happened in Lebanon or in Syria, or the high inflation in Lebanon, people are buying diamonds. Why? Because you can smuggle it out of the country and sell it. You know what I mean? With gold, you can't really do that. You can. Imagine carrying $10 million worth of gold, right? You can't do that. You can't go through an airport. You can't go through a thing. Man, look, a lot of people that... Tá, interessante esse uso pro diamante. Mas se você for, dependendo do diamante que você vai levar aqui no aeroporto, também vai dar problema no Brasil, Estados Unidos. Porque ele tá falando de outros tipos de países, né? Aqui a alfândega ia pegar pesado com você. live in America, they're like, I don't need to worry about crypto. But yeah, you're in America. You know what I mean? People in Brazil, people in all these different countries. I'm sure Brazil has high inflation. For sure, man. You know what I mean? $100 doesn't buy you what it used to. No, and every year it gets worse. Every year. So if you had all your money and you converted it straight away into USDT, you'd always be up. You'd always keep. Pois é, só que ó, o USDT, BRL. Essa entrevista deve ser antes do Trump começar a diluir o poder da moeda. Mas se você for pegar aqui, ó, o dólar no último ano caiu quase 12% em relação ao real. E nos últimos 5 anos caiu cerca de 8%. Se for pegar aqui do topo histórico, que foi 6,18, e esse 6,18 aqui em 2025 foi quando eles desligaram a cotação do Google, porque o Google tá dando 6,70, 6,60, por conta da Morningstar, é o nome da empresa. É uma empresa que ela não para de madrugada e tal. E tinha muita demanda por dólar e pouca demanda por real. Então ela botava o preço do real dentro do mercado que ela estava fiscalizando, que não era o mercado de câmbio tradicional. O mercado de câmbio tradicional estava fechado para o feriado, né? Mas tudo bem, ó. Se você for pegar aqui nos últimos 5 anos, o dólar perdeu 8% em relação ao real. No último ano, perdeu 12%, 11%. Então, é interessante esse cenário que ele está falando? Realmente é interessante em países realmente hiperinflacionários, ó. Peso argentino. O peso argentino é um negócio de louco. Ó. Se você pega aqui o dólar nos últimos 5 anos, ele se valorizou mais de 5.000% em relação ao peso argentino. Bizarro. Bizarro. Vou pegar um ano aqui, 6.000. Aí teve uns movimentos bem estranhos aqui, de super subida, super descida e tudo mais. Que nem isso aqui, ó. 500 mil. Essa cotação tá muito estranha. Mas eu entendi o racional do argumento dele, e em boa parte das situações faz sentido. Mesmo que, vez ou outra, como é o caso do Brasil, não faça mais todo sentido. É um argumento interessante, sim. Your purchasing power on par with the US dollar. You wouldn't be reliant on the real keeping its thing. So, you know, man, there's a lot of use cases, man. What was the best investment you've made in the crypto world? Man, I'll definitely just say Bitcoin, man. Bitcoin? You know, like I did buy, I do have Ethereum and all of that. I want to preserve my wealth. I don't need to go out and take crazy risks on the money that I've already accumulated from business, right? There's other people that want to go outside of the curve
and they have a bigger risk profile because they're trying to get bigger gains. I would say that for those people, they chase meme coins. They're in the degen state. Everything has a risk to reward profile. The more reward that you can get is obviously going to be more riskier. I've learned earlier, man, just stick to Bitcoin. Look, a lot of these things are for a cycle. I don't want the stress of day trading, this trading, that trading. That is for some people, but I'm happy with the 10x over 10 years. In the bear market, Pô, 10x em 10 anos, tá ótimo. you don't sell anything? Look, I learned early, man, and you probably heard this phrase repeated with other people, is it's not time in the market, it's time in the market. And that's for any investment or any... So DCA. Or anything that you believe in, right? It could be Amazon, it could be Microsoft, it could be Nvidia, all of these different stocks. Saying that no one has ever bought Bitcoin and lost over a 4-year period. And that's a true saying. Now you start to lose when you try to think you're smarter than the market and you try to trade, you try to day trade and all of that. And I never recommend that, man. One advice I'll give you and to all your people watching, man, is like people go, oh, but it's so risky, it's so volatile. For me, for example, right, I own this penthouse here, it's $11 million. USD. If I got a price for it every single day with a real buyer who's willing to hand over the money to buy this, do you know how much that will fluctuate? One day I might get a buyer for $3 million. That's the highest price that someone is willing to pay this. But I don't see it every day. I don't see the price like this. That's why. Muito bom esse exemplo dele. Muito bom. E eu tava pensando num exemplo parecido no vídeo de ontem, que eu fiz um react também. Eu pensei exatamente isso. Eu falei, pô, vamos comparar com imóveis. Se você tem um imóvel, ele tá falando de uma penthouse de 11 milhões de dólares. Mas vamos falar de um imóvel normal aí de 200 mil reais. Não tem mais imóvel. 500 mil reais. E o seu vizinho oferece 400. O preço do seu imóvel não passou a ser 400. Ele só vai ser 400 se você vender por 400. Se você considera que ele vale mais, o preço do imóvel é o máximo que alguém está disposto a pagar e o mínimo que você está disposto a aceitar. É aquela questão da cataláxia que eu mostrei no outro vídeo. Então, é uma função de preço ótimo, né? Agora, ficar observando o volume de transação das exchanges e o preço que está sendo negociado como o preço do ativo não é inteligente. Você dá o preço, porque você valora o ativo conforme os seus critérios, né? E aí que está aquela questão que eu falei. É importante entender que não perdeu nenhum fundamento. It doesn't stress you out when you own a home. But think about it, if you try to get a buyer who's actually going to buy your house every day, it's going to fluctuate even probably more than Bitcoin. It's really Genial. nice way of thinking of it. Yeah, it's one way that I always try to tell people, and it alleviates a lot of stress from I never thought of this way. Yeah, I say don't look at the price. Were you planning on selling today? No. So why are you looking at the price? Look, you have your short-term investments. You want to go, you do your day trading with these alts, go do it. But for me, Bitcoin is a long-term investment, And it's the same with buying nice property. You're not getting a daily price with an actual buyer who's going to hand over the money to liquidate your house today. Today, I probably would have got $3 million for this $11 million property if I wanted to sell it right now, today. Tomorrow, I might get 4. The next day, I might get 5.5, That's a really nice way of putting it, really, for real. I want to ask you about your portfolio. Would you mind sharing it? Damn, G, fuck. I mean, whatever you feel comfortable, because I know crypto it's yeah, but I don't want you, but don't, oh, look, you can... I can see, but I can You tell. can see, but just show how much I lost today. Or how much I'm up today. Holy fuck. Dude, that's... Cara, eu odeio isso. Odeio isso. Isso aqui é um negócio que eu odeio. Tá? E esse tipo de coisa aqui, ostentação. Olha o meu resultado. Olha quanto eu consegui só hoje. Puta, isso me cheira uma fraude, sabe? Isso... Eu tenho... Sei lá, eu tenho um asco desse tipo de cena. That's... No, but wait. You just say how much I'm up today. Don't say the percentage or the... Dude, just today, he's up over $2 million. And look, that's refresh shit. That ain't no like cap shit, bro. I'm not gonna say how is the percentage, because that's gonna give it away. But today... Eu não gosto disso.
He's up $2.5 million. Yeah, and they were in a bear market, you know? Dude, that's insane. Holy shit. That's the biggest portfolio I've ever seen. Yeah, type shit. Another crazy thing is, man, you know, I buy these, I do have like $300,000, $400,000 watches. This chain here is from the Diamond District in New York. And man, they do business with people in Hong Kong. They do business with people in Dubai. They do business with all over the world. You can't just go and send $300,000 wire transfer without getting KYC'd. What is this? Why are you doing? You know, you got to fill out all these paperwork. So they're all using USDT, man. They're all using stable coins. You know, all of these people are using stable coins. Countries that are sanctioned, for example, you can't send money out of Russia. You can't send money to Russia. I know a lot of people that are just sending USDT and collecting the cash on the other side. And dude, I'm still amazed with your portfolio. Yeah. Holy shit. Nah, bro, Puta, cara, ele vai ficar focando nisso, que o cara já até mudou de assunto e ele vai ficar focando nisso. Insuportável. to be honest, you're probably one of the only people that I've shown. Appreciate that, man. Yeah, no, Appreciate the trust. That's all Bitcoin? No, social. Oh, Ethereum. Okay. That's crazy, man. Appreciate the trust. No worries, man. This is what I always tell people. I could easily liquidate, buy a whole empire of properties and just live off the yield. You don't need to do shit. So if I haven't done that yet, why, you know what I mean? Why haven't I done that? You could have been way more flashy. You could have like way more. Bro, I'm telling you now. You could be wearing like 10 RM. No. I'm telling you now, bro. I'm telling you now. I'm very humble for what I have. Like, you know, dude, you are. People think that I can even call you cheap now. Yeah. No, I am cheap, bro. Like, you know, dude, I'm very. That's crazy. I didn't buy my first supercar until I had over 10 million in the bank and a house paid off. I always say that to everyone. The early stories that I heard of people successful were athletes. And unfortunately, they don't understand about money. The 99% of them go broke, man. Sometimes I still be flying economy, G. Dang, really? You still fly economy sometimes? Sometimes. Like, no way. For example, if the flight's under a couple of hours. Eu não gosto desse papo de ostentação, cara. Me incomoda. Eu sinto cheiro de falcatrua, sabe? Tô nem dizendo que seja a situação desse cara aí. Que legal que ele tem essa condição toda. Mas não tem por que ficar expondo assim. Me incomoda de verdade. That's kind of fine, you know. Dang. So I never got into that private jet lifestyle. Flew in private jets a few times, but no, man, first class is fine. You could have a private jet for yourself. So what we have here is the ledger case, you know, right? So for someone that has no idea what a ledger is. Yeah, this is your bank right here. This is everything, right? So you have the ledger, you have the Trezor, you have different types of wallets, which is like a physical device. This is like having a safe. Muito interessante essa explicação dele, mas falando em hardware wallet, vamos dar uma palavrinha aqui sobre a ProHash, que é a representante oficial da OneKey no Brasil, tá? A importadora da OneKey. Você pode comprar a sua OneKey ali com 20% de desconto usando os meus cupons que estão aqui na descrição. You know, and putting your gold inside the safe or your jewelry inside the safe. And it's protected by 24 random words, you know? So you have to remember these words. See, I can lose this. Someone can steal this. That's why. But if you don't have the words, you ain't going to get it. Oh, it's not going to do anything. You know what I mean? But if you lose that, something happens, like you... If I lose this, it doesn't matter. I buy another one. I punch in the 24 words in the new one. Oh, I see. So I can give you this right here with millions on it. It's invaluable. Engraçado que essa galera das antigas quase nunca fala de passphrase, né? It's not worth anything to you, you know what I mean? So the value is in the passcodes. If you don't know the passcode, then you don't get access to it. There's more risk. So for some people, they don't want to take that risk. So that's why you have it on exchanges, you know, you have it on different exchanges. Depois de conversar com todos os empresários, uma coisa ficou muito clara pra mim. Cripto não é dinheiro fácil. E quem entra sem entender, perde. Mas quem estuda e investe com inteligência pode acessar oportunidades que não existem em nenhum outro mercado. E é claro que criptomoedas vai muito além de comprar e vender Bitcoin. Tem seus usos reais no dia a dia, como a compra do dólar e transferências internacionais. Então se você gostou desse vídeo e se interessou pelas criptomoedas, não esquece que tá rolando a promoção da Brasil Bitcoin, onde você pode receber 20 USDT. Tá. Ele tá terminando o vídeo. Então eu vou fazer aqui minha finalização aqui também. Então essa aqui é a live tip, pessoal. Eu vou voltar a fazer lives aqui no canal, tá? Ainda não peguei um dia na semana interessante para as lives, mas também ninguém tá mandando pergunta mesmo, então eu vou fazer quando eu quiser. Se você quiser que eu reaja a alguma pergunta específica, comente algum tema específico,
é só mandar lá. A partir de 300 satoshis é menos do que R$1, tá? E eu recebendo essa informação, vou fazer live e vou responder as suas perguntas. Se você quiser ajudar esse canal a se manter no ar, você pode fazer uma doação aqui pro canal em Bitcoin Lightning Network ou Bitcoin On-Chain. Tem outras formas de ajudar o canal na descrição. Você pode ser membro do canal a partir de R$4,99. Além disso, tem a Spike to Spike e a ProHash, que eu já mencionei aqui. Tem a Satisfaction, que é um outro parceiro nosso também, que eu tenho um vídeo aqui ensinando a utilizar. Tem várias formas de ajudar o canal a se manter no ar. Além disso, você pode entrar nos grupos ali no Telegram, que são gratuitos e que tem bastante gente ali na comunidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e valeu!